Fala, torcida alvinegra, aqui é a família Vozão. Hoje estou só, tá? Mas o meu parceiro Santiago daqui a pouco vai falar para vocês. Que jogo insano e dramático foi esse do Ceará e o São Bernardo, né, gente? Que jogo legal. É claro que pra gente que torce Ceará, gente, o Ceará tava com 16 jogos sem vitória, atuando fora de casa, 7 jogos sem vencer na temporada, 1 mês e 16 dias de jejum total de vitórias. Cara, é muito tempo. Né? E se o Ceará não se cuidar, vai ser muito difícil a permanência na Série B. Porque já entramos no segundo turno e o Ceará precisa pontuar. E o Ceará ele está fazendo um investimento, né, em contratações de novos jogadores, tá? E a gente espera que o Ceará ele possa começar a conhecer vitórias novamente. Né? A gente precisa, primeiramente, permanecer na Série B. Depois, dependendo ao longo da temporada, desse segundo turno, a gente pode pensar aí numa possível subida para a Série A. Mas vamos ter os pés no chão, tá? Vamos permanecer humildes e confiar que o Ceará, primeiramente, vai permanecer na Série B. Certo? Ficar longe desse negócio de Série C, tá? E aí, o jogo, né? O jogo... Assim, a gente percebeu, claro, que a zaga do Ceará não tá essas coisas muito boa. Porque o time levar 3 gols, né? Deixando a gente aí com aquele susto de que mais uma vez mais um empate. Nossa, mas quem assistiu o jogo, a gente percebeu que era como se o Ceará tivesse, no segundo tempo, voltado diferente. E claro, ele voltou diferente. Né? No intervalo, o técnico ele deu alguma alavancada ali, alguma conversa, que eles voltaram diferente. No primeiro tempo, era aquela apatia, um jogo improdutivo. E aí, gente, praticamente o Ceará não competiu e aí foi para o intervalo em desvantagem. E no segundo tempo, aí a história mudou, né? Teve uma postura mais agressiva, competitiva, foi uma reação sim, mental imediata. E um jogo aberto, busca incessante pelo resultado, né? A gente virou, empatavam, a gente ia lá e virava de novo, empatava novamente, né? Então a gente meio que teve um pouco de sufoco, mas no final das contas a gente teve aí um alívio. E claro que o novo técnico, né, o Daniel Paulista, ele teve pouco tempo para poder criar ali a sua cara no time, né? E dessa vez, né, foi a sua primeira vitória. Ele teve uma leitura rápida no intervalo, teve coragem para apostar nos jovens, né, em momento delicado. Então é isso que a gente espera de um técnico do Ceará, né? Que os 2 jogos lá que contra o Atlético e o América, a gente ficou decepcionado com os empates, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, não, se o técnico realmente for bom, vai aparecer aí o dedo dele. É claro que eu não estou querendo dizer que o técnico é excelente, maravilhoso por ter levado essa vitória. A gente tem aí o próximo jogo, que é contra a Ponte Preta, e é nesse jogo que a gente vai tentar ver realmente se o técnico ele modificou o time mesmo. Até porque vamos ter tempo, né? 11, se não me engano, 11 dias, né?
para poder treinar, tá? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui. É só isso mesmo, tá? Só isso mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui sobre o caminho da permanência do Ceará. No dia 26 de julho, a fase 1, a sobrevivência. Fim do jejum, saída do Z4, 16ª colocação. Tá? Começando a partir do dia 26. É o caminho para a permanência. Fase 2, semana livre, a gente vai ter aí janela de ouro para Daniel Paulista, ajustar o esquema de 3 zagueiros e integrar reforços como, por exemplo, o Thalisson. Né? Num outro vídeo a gente fala um pouco sobre o Thalisson. E no dia 7 de agosto, Ceará e Ponte Preta lá no PV. Eu vou chamar de fase 3, que é o teste de fogo, tá? Onde a teoria será posta à prova. Então a meta vital é transformar atuações pontuais de superação em regularidade tática. Quem oscila menos afasta-se do Z4. Essa é aí a ideia. E, claro, né, não tinha como a gente não deixar o comentário do Santiago sobre o jogo, sobre os gols, né, na partida contra o São Bernardo. Então, com vocês aí, Santiago. Fala, família Vozão, beleza? Aqui quem fala é o Santiago, integrante da família Vozão. Hoje vou falar dos jogadores, né, que balançaram as redes. A partida também ficou por 4-3, vitória do Ceará fora de casa contra o São Bernardo. E os jogadores que balançaram a rede pelo Vozão, que foram o Nico Ferreira, Vina, João Gabriel e Enzo Ludovico, que o Enzo Ludovico, que foi principalmente o que marcou o gol da vitória, que entrou muito bem no jogo, assim que entrou, buscou chutes no gol, buscou fazer o dele, né? Acho que ele foi muito bem na partida. Também tem o Giulio, que jogou muito bem, teve aquele lance, né, da carretilha dele, ou lambreta, do jeito que vocês conhecem, que resultou no terceiro gol do Ceará, que foi o gol do João Gabriel. Eu quero também saber da opinião de vocês. A opinião, o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam dos reforços do Ceará, sobre todos os jogadores, a maioria, os destaques, principalmente do Giulio, do Enzo Ludovico, Nico Ferreira, como o Sávio, como ele jogou, se jogou bem. O Vina, que também, depois de vários jogos tentando, começou a jogar muito bem, está ajudando muito o Ceará. E eu acredito que no próximo jogo, que é contra o Ponte Preta, a gente consegue sim uma vitória por, acho que 2-1. A gente consegue essa vitória. E ganhando esse jogo contra o Ponte Preta, a gente já fica mais calmo, né? O Ceará sim precisa ajustar algumas coisas no sistema defensivo e ofensivo. A gente sabe que o Ceará ainda não está muito bem. A diretoria começou a se movimentar agora. Tá fazendo de tudo para o Ceará conseguir uma campanha melhor nesse segundo turno, né? E eu acho que o Ceará sim consegue sonhar em buscar o acesso ainda. É difícil, mas nada é impossível, né? E eu acho sim que o Ceará consegue, pelo menos ficar ali no meio da tabela, ou conseguir uma posição razoável. E é isso. Quero saber também a opinião de vocês sobre os reforços, como eles jogaram, se tem algum jogador que ainda não demonstrou jogar muito bem ainda, o que vocês acharam do Nico Ferreira, que é o nosso uruguaio. Quero saber o que vocês acharam do jogo dele, esse jogo. E é isso. Obrigado. Agora eu passo para a próxima pessoa. Em resumo, galera, a vitória em São Bernardo é um ponto de partida
e não é a meta final, né? O Ceará precisa transformar o brilho do segundo tempo em regularidade tática e arrumar o sistema defensivo urgentemente. Um time que faz 4 gols e leva 3 está precisando muito de ajustar essa defesa, né? O próximo desafio, como a gente já falou, data 7 de agosto de 2026, sexta-feira, horário às 8h30, Ceará e Ponte Preta, 21ª rodada no Presidente Vargas PV. É um jogo para lotar, tá? E empurrar o time aí rumo à consolidação dessa reação, tá? E você, torcedor, pegando aqui o gancho do Santiago, o que você acha? Acha que essa virada é o ponto definitivo da temporada? Então deixa aí seu comentário aqui embaixo, curta, se inscreva, compartilha e vambora, família Vozão. Um grande abraço.